Olá, estamos começando o segundo episódio da série Finanças para Pais. E hoje eu vim aqui conversar com você a respeito de como montar um bom planejamento financeiro para você e, é claro, para os seus filhos. Uma das grandes questões que nós vemos nas famílias hoje em dia é a falta de um orçamento doméstico. Em outras palavras, as famílias não sabem quanto que elas ganham ou simplesmente da onde que está vindo todas as fontes de rendas da família e também, principalmente, não sabem aonde que estão gastando esse dinheiro que está entrando. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! E uma das grandes dificuldades também é como administrar esse orçamento. Em outras palavras, não basta apenas saber quanto que você ganha e quanto que você gasta, mas também você precisa saber em que períodos há esse casamento entre o que você recebe e o que você gasta. É o que nós vamos chamar de fluxo de caixa. Então, o primeiro grande passo é você mapear da onde que você está tendo a sua renda. De onde que ela vem? É do seu trabalho? É de algum aluguel que você recebe? É de, por exemplo, algum dividendo, alguma aplicação financeira que você tem recebido? Ou simplesmente, sei lá, é alguma situação ou herança, alguma coisa assim que você obteve de receita? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você verificar, claro, onde que você está gastando todo esse dinheiro. Em outras palavras, você vai ter os custos fixos da sua casa e os custos variáveis também da sua residência. Como também você vai ter outros custos que você vai incorrer certamente, principalmente a escola das crianças, a alimentação das crianças e outras atividades curriculares, por exemplo, que elas venham a fazer. Um inglês, alguma atividade de música, natação, enfim. E eu sei que muitos pais têm tudo isso em mente, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo isso. E eu sei que você, como pai ou mãe, quer proporcionar o melhor sempre para o seu filho. Então a grande sacada é você fazer isso. Mapeie as suas receitas e as suas despesas. E o terceiro grande passo, e esse é o ponto-chave, vamos fazer o que nós vamos chamar de fluxo de caixa. Em que períodos do mês o seu dinheiro está entrando e em que períodos do mês ele está saindo? A grande dica aqui é você, por exemplo, concentrar todas as suas receitas em um período do mês e concentrar todas as suas despesas, por exemplo, após os recebimentos. Isso pode parecer muito simples, correto? Pois é, mas é exatamente aqui que mora a grande sacada. Porque de tão simples, a maioria das pessoas não fazem ou não conseguem fazer. Mas uma grande dica é você parar de pagar contas em atraso. Porque, por exemplo, os juros que você vai pagando, vai incorrendo em algumas dessas contas, vai corroendo o seu orçamento principal, as suas receitas. E sabe o que acontece depois? Aquele cineminha, aquela pipoca, aquele passeio que você poderia fazer com a sua família, no final das contas, pode ser no final de um mês, ou aquela viagem no final do ano, pode ser comprometida porque você simplesmente pagou juros em excesso. Porque às vezes deve ter esquecido alguma outra conta para pagar, ou simplesmente entrou receita, mas você administrou de uma maneira equivocada. Esse é o grande cenário aqui. Uma outra questão é em relação às atividades das crianças. Você que é pai e mãe, eu sei que não quer fazer com que os seus filhos saiam da escola, não quer fazer com que os seus filhos saiam de outras atividades. Então a grande dica é que vocês, obviamente, precisam ter uma prioridade para a criança. E cada fase da vida da criança vai ter as suas questões. Por exemplo, eu falo do meu filho. Com 3 anos de idade, ele acabou de entrar na escola recentemente. O que nós priorizamos para ele? Nós priorizamos
a alimentação, nós priorizamos, obviamente, a escola dele, mas também nós priorizamos que ele interaja com outras pessoas, principalmente membros da família e também os coleguinhas da escola. Não há necessidade, por exemplo, nessa fase de outras atividades curriculares, por exemplo, porque às vezes você, pai e mãe, pode não estar com o orçamento preparado para absorver esse tipo de custo. Então é necessário tempo até você conseguir fazer isso. E o grande segredo, eu já te falei, passa pela construção do orçamento, do planejamento financeiro, definir prioridades com ele e finalmente partir para a execução. Você não precisa cortar os seus gastos, por exemplo, principalmente se eles forem essenciais. Aliás, é o que eu, pelo menos como pai, vejo. Hoje, grande parte da minha estrutura de despesas é essencial, porque eu preciso manter uma casa boa, limpa, confortável para mim e para a minha família, como também eu preciso priorizar a educação do meu filho, como também outras atividades que ele venha a fazer. Então, a grande dica é, se você verificar que o seu orçamento pode estar bastante enxuto para fazer frente a uma situação nova, você simplesmente deve aumentar as suas fontes de receitas e não cortar. Porque cortar envolve sacrifícios. E sacrifícios nunca é legal quando você fala para a sua família e principalmente o efeito psicológico que isso gera aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.